O Cordão da Micaela é uma manifestação que surge da necessidade de nós expressarmos, além do que nós pensamos, do que nós tocamos, né? Na Penha tem uma praça com o nome de uma parteira e tem uma comunidade negra muito grande. E as manifestações, elas ficam às vezes muito pautadas, ou os negros fazem samba, ou estão na igreja, ou estão em alguns lugares determinados pela sociedade. E a gente queria fazer um carnaval, nasce no carnaval, né? De querer fazer um batuque muito do que nós acreditamos. Então nós criamos uma batida. O Cordão da Micaela tem uma batida própria, tem músicas próprias. Tudo isso que nós fazemos é resistência a caminho de uma liberdade. Então, a Dona Micaela Vieira, ela leva o nome de uma praça, leva o nome dela aqui. E surgiu também de uma pesquisa que estava rolando, né, a respeito do histórico aqui do bairro. E aí descobriu-se essa praça com o nome da Micaela, mas a gente tem pouca informação a respeito da Micaela. Porque é isso, né? Tem pouco registro não só da Micaela, mas da história dos negros em geral. E a gente descobriu que a Micaela era uma mulher negra, parteira, que viveu aqui no final do século XIX, que botou muita gente aqui no mundo. E aí trazer a história da Micaela é fazer também ressurgir a história de outras tantas mulheres negras, parteiras também. Celebrar o patrimônio não tem nada a ver com a edificação física. É patrimônio que está aqui dentro, a nossa história, a nossa ancestralidade. Então, quando eu fui convidada para emprestar o meu corpo para trazer vida à história da Micaela, como eu falei anteriormente, a gente não tem muitas histórias, não tem muitos dados históricos a respeito da Micaela. Então eu fui beber na minha própria história, na história das mulheres da minha família e de tantas outras, né, que são parteiras, que são benzedeiras, que são mulheres que estão aí envolvidas com o cuidado. E a partir disso eu fui criando essa dramaturgia. A gente traz como símbolo, esse nascimento, ele é um nascimento de uma criança, né, essa representação, mas também um nascimento simbólico, e todo ano ele tem um significado muito forte pra gente, né? Então esse ano, o Carnaval de 2019, o tema do nascimento era a favor dos nascimentos respeitosos, da humanização do parto, né, da gente falar da importância de se olhar para a questão da violência obstétrica, do sofrimento das mulheres negras, né? E da gente falar que as vidas negras importam, da gente olhar para os nossos jovens negros, então dessas crianças que nasçam e que nasçam com alguma perspectiva de poder ter uma vida digna e justa. Então o nosso grupo chama Grupo Cambaiá, né? É Companhia de Moçambique e de São Benedito. O nome representativo, né, mas a tradição que nós trabalhamos é o Moçambique, com o manejo de bastão, do estilo do Vale do Paraíba, né? Essa dança, ela vem da época das confrarias de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, São Benedito, né? No passado, ela pertencia ao mesmo contexto. Então, o Moçambique, a Congada e as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Irmandade de São Benedito, vêm de uma mesma história, o mesmo período, né? Essa é a relação. Eu acho importante porque no dia das festas do Rosário a gente acaba tendo essa integração. Então hoje a gente começou a ter assim, conhecer o pormenores de um do outro, de qual a tradição do outro. E tem os afro-bolivianos também, que eu não conhecia. A gente só via, né, de vez em quando, mas a gente vê que a história deles é a mesma que a nossa. Tem mais espaço como esse, e nas escolas também tem mais divulgação, né? Isso está atrelado à educação, à cultura brasileira, né? Eu sou Tita Reis, sou da comunidade Jongo dos Guaianás, que fica aqui na Zona Leste. Nosso grupo existe desde 2006 e a gente faz um trabalho de conhecer, de pesquisar e de ir atrás das comunidades mais tradicionais do jongo, que é uma tradição aqui do Sudeste, né? De princípio ele começou como um grupo cultural, um grupo de cultura, né? Pesquisa cultura populares e tal. Hoje a gente é reconhecido como uma comunidade. A comunidade ela é diferente de um grupo. Ela reúne características de um grupo quase que familiar, né? Então a gente tem muitas crianças no nosso grupo que foram nascendo nesses 12 anos aí. Então tem uma relação muito familiar, como uma comunidade mesmo, né? Então, a comunidade do Rosário, ela retornou com uma festa da cultura popular na igreja há 18 anos. Então, praticamente todo mundo que faz cultura popular, que participa desses festejos, aqui na cidade de São Paulo, faz parte dessa festa da Penha.
E nosso grupo também foi isso. A gente começou a vir para cá como espectador mesmo, vim para conhecer, para ver os grupos, as congadas, né, os moçambiques. E agora a gente vem como convidado também. Queria dizer que é muito importante esse festejo na periferia de São Paulo, que a periferia é um lugar muito rico em cultura, em resistência, né? Essas atividades, esses grupos todos aqui são da Zona Leste, mostra que a nossa riqueza cultural é muito importante, precisa ser preservada y precisa ser incentivada, ¿no? Hola, soy integrante del grupo Saya Afro-Boliviana. Nosotros representamos a la comunidad afro-boliviana de allá de Bolivia. Mi grupo fue fundada aquí en Brasil por afro-bolivianos que inmigraron aquí en fecha 13 de mayo del 2013. Nos hacemos presentaciones tanto en festividades bolivianas que tenemos aquí en Brasil y todo eso. Somos representantes afros de allá de Bolivia, que es muy poca la comunidad afro-boliviana allá. Es por eso que pocos nos conocen, ¿ya? Y nosotros queríamos traspasar fronteras para mostrar nuestra cultura, nuestra música, nuestra danza. Como en todas las culturas, en la mayoría de las culturas afros de Sudamérica, los afro-bolivianos somos descendientes africanos, ¿ya? Somos descendientes africanos que nos trajeron a nuestros padres, abuelos, ancestros esclavizados de allá de África. Vinieron a trabajar al Cerro Rico de Potosí, que es una mina. Ahí fueron esclavizados, pero ahí la gente negra moría por el frío, por el clima, no aguantaba, entonces sufría enfermedades, moría, y es por eso que nos trasladaron a nuestros ancestros a otro lugar que es más cálido y donde ahí ya resistían. Ahí fueron esclavizados igualmente hasta que la esclavitud fue abolida totalmente. Ahí que nuestros ancestros se quedaron allá en Bolivia porque ya estaban acostumbrados, tomaron algunas costumbres bolivianas, también más andinas. Viene nuestra cultura, todo eso se formó en Bolivia, ya celebrando siempre las costumbres de África. Estamos relacionados por eso, por el tambor, por el canto también, que tienen casi las mismas cosas, ¿no? Expresan lo que sienten, lo que les ocurre en el momento. Es eso que nos une. É um grupo jovem, de pessoas jovens, então tá com os grupos mais velhos, grupos tradicionais, é sempre um aprendizado pra gente, né? Uma autoafirmação também, né? A minha mãe, né, Soraya, que não é minha mãe biológica, mas me conhece desde pequeno. Logo que eu formei o grupo, a gente se reencontrou e ela tem toda uma história com a cultura popular. Ela é de família negra, tradicional. Ela conta pra gente bastante histórias da avó dela e histórias que a gente não ouve por aí em qualquer lugar, né? Então é sempre um aprendizado. Quando eu era molequinho, ela já profeciava algumas coisas a meu respeito e eu corria com medo e falava, não, isso não, pra mim não. E hoje tô aqui. Cumprindo as profecias todas que ela fez, né, pro meu futuro, para esse meu envolvimento com a cultura popular. Que só parabenizar a festa, é sempre muito bom estar aqui. O pessoal daqui do Rosário, Movimento da Penha, é um pessoal que é uma referência pra gente também, uma inspiração. E a gente se sente super orgulhoso de estar aqui, sabe?